Boa tarde, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Patrícia Loretti, sou gerente técnico-científico da Culzer. Em nome de toda a equipe, gostaria de agradecer a participação de todos, as inscrições feitas. Muito feliz e honrada, né, pela presença do professor Leonardo, que está hoje aqui com a gente, professor Leonardo Colombo Zeidan. Quem não conhece o professor Leonardo, ele é mestre e doutor pela Universidade de Guarulhos em clínica odontológica, com área de concentração em dentística. Ele é coordenador das disciplinas de prótese fixa, prótese total, prótese removível e clínica de prótese pela Universidade de Guarulhos, coordena a disciplina de dentística laboratorial e clínica da Universidade de Guarulhos, ministra também alguns cursos de atualização em dentística na BO de São Paulo, atualização em prótese fixa estética na DOS, em Guarulhos, e cursos de restaurações diretas e laminados cerâmicos no VS Educação Continuada. Além de tudo isso, né, dessa carga horária de professor, o professor também atua em clínica particular, sempre com foco em odontologia. O tema que o professor vai abordar hoje é simplificando a moldagem para restaurações indiretas. Mas antes de passar a palavra para o professor, e já agradecendo muito por ter aceito o nosso convite, professor, eu gostaria de deixar dois recadinhos bem breves, né, para quem ainda não participou de nenhum outro webinar conosco. Nós costumamos deixar os microfones desligados, né, ou seja, no modo mudo, para que a gente evite qualquer ruído, qualquer interferência durante a apresentação do professor na sua aula. Mas a gente convida e incentiva todo mundo a participar, enviando perguntas, comentários. Então, vocês têm aí no menu da ferramenta um setor chamado perguntas. Fiquem à vontade para colocar todas as perguntas, questionamentos. Eu vou ser responsável por mediar essas perguntas durante todo o decorrer da apresentação. E peço que vocês fiquem conosco até o final. No finalzinho, a gente sempre deixa disponibilizado uma rápida pesquisa, é bem rápida mesmo, 2 minutinhos vocês fazem, com o intuito de entender as necessidades de vocês, né? Então, quais são os temas de interesse, se vocês gostaram do que a gente está trazendo, para que a gente possa direcionar os nossos caminhos para as próximas palestras. Então, agora não quero mais me alongar, quero passar a palavra para o professor, vou desligar minha câmera, mas estou aqui só ouvindo e prestando atenção nas perguntinhas que possam vir. Tá bem? Tá ótimo, Paty. Muito obrigado, viu? Obrigado pelas palavras também. E eu agradeço bastante o convite da Culzer, o convite da Patrícia. É um convite que não tinha como negar, tá? E agradecer a presença de todo mundo. Paty, se tiver algum problema durante a apresentação, você me avisa, tá? Porque agora eu estou vendo só a apresentação, tá bom? Pode deixar, gente, que eu te aviso. Então, tá Mas ótimo. estamos vendo bem, tá? Aqui, né? Então, tá ótimo. Muito obrigado. Então, pessoal, vamos começar. Então, o tema que eu gostaria de conversar um pouquinho, e na verdade eu gostaria de fazer isso de uma forma mais tranquila possível, deixar tudo mais leve possível, né? Seria sobre moldagens para restaurações indiretas. Por que eu gosto de falar bastante sobre isso? Porque é um tema que acontece bastante para quem atua mesmo, né, na clínica diária. A gente se depara com bastante situações que a gente precisa resolver alguns casos de moldagem para restaurações indiretas, e muitas vezes a gente se depara com alguns problemas, né? Poxa vida, às vezes tem um término muito para baixo do nível da gengiva, muito subgengival, subsulcular, enfim, e complica um pouco a nossa vida, e às vezes a moldagem não fica tão boa quanto a gente poderia fazer, ou quanto a gente gostaria, e a gente sabe os problemas futuros que isso pode acarretar, né? Porque uma moldagem boa não é 100%, mas é uma boa garantia de que a sua peça final, a sua restauração final, seja ela qual for, vai ficar bem bacana, tá? Isso é muito importante, porque não adianta a restauração ser só bonita, ela tem que estar bem adaptada, ela tem que ter longevidade, tudo aquilo que a gente já conhece, tá bom?
Então, vamos lá. Então, vamos conversar bastante sobre como simplificar essas moldagens da melhor maneira possível. Tinha um slide de apresentação aqui, mas a Paty já falou bastante sobre mim. Vamos lá. Eu gosto muito desse slide, né, que é o sucesso do trabalho está em uma moldagem de qualidade. Com certeza, tá? E eu aprovo totalmente essa frase, tá? Você fazer uma moldagem boa significa que você está com um modelo bom, você está dando condições suficientes do seu laboratório, que muito provavelmente é quem vai confeccionar aquela peça indireta para você, fazer o trabalho dele da melhor maneira possível. E como eu faço muito trabalho de restaurações indiretas, eu estou sempre indo nos laboratórios parceiros, né? E, infelizmente, conversando com eles, o que a grande maioria deles me relatam é que as moldagens, infelizmente, não são as ideais, né? E o grande problema, né, perguntando para eles, o grande problema das moldagens, geralmente o que eles relatam é o afastamento gengival, que a gente vai conversar um pouquinho já com vocês. A grande maioria dos dentistas pegam, às vezes está com material muito bom de moldagem, mas a técnica de moldagem não está tão satisfatória assim, e aí acaba que a moldagem não fica tão boa. Não adianta nada a gente ter um baita material de moldagem se a sua técnica de moldagem não é a ideal, tá? Então vamos conversar sobre isso, tudo bem? Então, gente, a gente vive uma era de odontologia digital, então alguns consultórios, bastante até, né? Tem trabalhado com sistema digital, totalmente digital, que então escaneia o paciente, enfim. Infelizmente, no Brasil, isso ainda não é uma realidade para todos os dentistas. Aliás, a grande maioria dos dentistas ainda fazem o que a gente chama de moldagem analógica, né? Com elastômeros, com alginato, dependendo do caso, enfim. Tá? Mas é importante que saibam as vantagens e desvantagens de se fazer um escaneamento e de se fazer uma boa moldagem analógica. Eu acho que uma não exclui a outra, é importante que vocês conheçam tudo, mas a moldagem analógica aqui ainda vai demorar um bom tempo para sair, né, de cair em desuso, tudo bem? Então, importante que vocês moldem muito bem, tá? A precisão e exatidão dos detalhes da moldagem são fundamentais para determinar a precisão de encaixe e qualidade estética de uma restauração indireta, tá? Então, como a gente conversou, uma boa moldagem dá condições suficientes para o laboratório realizar o trabalho dele da melhor maneira possível. Uma moldagem mal feita pode ter certeza que a sua peça não vai ser a ideal, tá bom? Então, como a gente vai falar de restaurações indiretas, eu gosto sempre de lembrar alguns tipos de restaurações indiretas que a gente pode se deparar na clínica odontológica diária, né? Então, a gente pode ter inlay, podemos ter onlays, podemos ter overlays, podemos ter tabletops, que não deixam de ser overlays também, tá? Mas é uma denominação relativamente mais nova, tá? Podemos fazer coroas, podemos fazer também facetas, né? Ou laminados cerâmicos, lentes de contato, não deixam de ser restaurações indiretas. Eu gostaria de falar algumas dicas para vocês, para como resolver os casos para esses diferentes tipos de reabilitações ou restaurações indiretas. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a seleção da moldeira correta, tá? Na grande maioria dos casos, a gente molda com material que em duas etapas, né, ou dois materiais de natureza diferente, um material mais denso, um material mais fluido, né, e uma moldeira de plástico, tá, que não seria o ideal para esse tipo de material, ela pode sofrer torção, tá, então, principalmente quando a gente vai fazer aquela moldagem com material mais denso, independente se é silicone de condensação ou de adição, que a gente tem os materiais densos, tá? É interessante que a gente molde com uma moldeira metálica que pode ser perfurada ou não perfurada, desde que ela tenha retenções, que seria o ideal, tá? Eu, particularmente, grande maioria dos casos, a não ser que quando é para implante, né? Mas grande maioria dos casos eu utilizo as moldeiras metálicas. Elas não sofrem torção, então a gente tem a certeza de uma moldagem
mais bem realizada. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar, antes de tudo, é a seleção correta da moldeira. Outra coisa que é bem interessante da gente falar é para acertar o tamanho da moldeira. Às vezes vejo muita gente com dúvida em relação a isso, às vezes parece que é uma coisa meio básica, mas é importante sempre falar isso aqui, tá? O ideal, né, eu preciso ter um espaço para o material copiar. Qual o espaço que eu preciso para esse material copiar? Tá? Independente do material. O ideal é que eu tenha essa área determinada em B como B, que seria a área, o espaço do material, que ela fosse o dobro da retenção que eu tenho na região abaixo do equador dental dos elementos a serem moldados, tá? Então, o ideal seria que fosse o dobro. Se eu tiver menos do que isso, às vezes eu não tenho espessura suficiente de material para fazer uma correta moldagem, e muito mais do que isso também, às vezes, prejudica a nossa moldagem. Então, fazer uma correta seleção do tamanho da moldeira, do tipo da moldeira, já é o primeiro passo para ter uma boa moldagem. Obviamente que a experiência, né, às vezes a gente bate o olho assim clinicamente no tamanho do dente do paciente, tamanho da boca do paciente, a gente já sabe mais ou menos qual tamanho de moldeira usar, mas não exclui a gente selecionar corretamente. Às vezes a gente tem que provar 2, 3 moldeiras diferentes até ter certeza da melhor moldeira possível para aquele paciente. Enfim, então, como eu falei para vocês, a grande maioria dos erros das moldagens, tá? Muitas vezes não é nem por causa do tipo de material selecionado ou manipulação de material. A grande maioria dos erros de moldagem se dá por afastamento gengival, por um mau afastamento gengival, ou por não afastar, ou por não ter nenhum afastamento gengival. Muitas vezes a gente precisa, para falar a grande maioria dos casos, a gente precisa de algum afastamento gengival. Às vezes algum menor, às vezes algum maior. E aí que acontece em grande parte dos erros. Primeiro, tá? Seleção do fio, tá? O fio correto, eu vou conversar um pouquinho mais com vocês. E para que serve esse afastamento, tá? Fazer esse afastamento tem alguns motivos. Primeiro, mantenha a moldagem livre de umidade e contaminação. O material de moldagem, o que faz realmente a cópia é o fluido, tá? E ele não tem muita afinidade com água, sangue, enfim. Então, onde eu tenho área com sangue ou área com saliva, enfim, o material de moldagem não vai realizar uma boa cópia daquela região. Então, o primeiro motivo da gente fazer o afastamento seria esse. Segundo, expõe e evidencia limites do preparo. Tá? Então, eu consigo colocar um fio de afastamento, ele vai afastar um pouco esse tecido, expor melhor esse tecido para a gente fazer um término de preparo, muitas vezes, que está levemente subgengival, e eu consigo fazer isso da melhor maneira possível, sem promover um sangramento, sem encostar a ponta diamantada no tecido do paciente, que muitas vezes pode causar o sangramento, e caso tenha um sangramento, eu não consigo mais moldar o paciente, eu preciso esperar 7 dias, 8, 10 dias, né, para a gente poder fazer essa moldagem novamente. Permite uma maior espessura do material fluido, ou permite, melhor falando, permite uma espessura correta do material fluido para realizar a moldagem daquele local e possibilita correto acabamento das margens do preparo sem danificar a gengiva, da mesma maneira que eu acabei de falar para vocês. Tá? Então é muito importante que a gente faça esse afastamento gengival. Como que a gente faz esse afastamento gengival? Através dos fios próprios para isso, né? Os fios retratores ou fios de afastamento, várias marcas diferentes para isso, aí fica a critério de vocês, tá? Cada um tem a sua preferência, tem tamanhos diferentes, existem espátulas próprias para fazer a inserção desse fio dentro do sulco, né? Espátula de inserção para fio de afastamento, ou, na minha opinião, clinicamente eu prefiro usar a espátula suprafio, a mais fininha que tiver, por exemplo, suprafio meio, tá? Uma marca boa, tá? Que seja bem fininha. A gente consegue colocar esse fio em posição sem causar dano nenhum ao paciente. Então, colocar o fio, a partir do momento que você tem uma certa prática, não te toma tanto tempo, tá? Então, é muito importante colocar o fio da maneira correta,
dentro do sulco, expor, evidenciar os limites do preparo, aqui na imagem, tá? E nós temos duas técnicas de moldagem com fio. Eu posso moldar com um fio só em posição, ou, minha preferida, eu posso utilizar a técnica do duplo fio, quando utilizamos 2 fios para realizar essa moldagem, tá? Quando eu utilizaria um fio? Quando eu tenho um sulco ou um término, né, não tão profundo para dentro do sulco, tá? Quando eu tenho um término levemente supragengival ou nível gengival, dependendo do perfil gengival do paciente, às vezes a gente utiliza apenas um fio só, já se faz necessário muitas vezes apenas um fio para realizar essa moldagem. Na grande maioria das moldagens, ou quando a gente tem um término levemente supragengival, né, abaixo do nível da gengiva, a gente acaba optando pela técnica do duplo fio, né, como o próprio nome diz, de vez de usar um fio só, utilizamos 2 fios para realizar essa moldagem. Então, a gente coloca sempre o primeiro fio, que é um fio de menor diâmetro, um fio menos calibroso, tá? E na sequência a gente coloca um segundo fio, que é um fio mais calibroso, que pode ser o fio 2,0, ou pode ser o fio 0, pode ser o fio 1, enfim, depende muito do perfil gengival do paciente. Qual que a gente vai colocar do mais grosso? Aquele que ele comporte sem causar nenhum dano a esse paciente. Importante falar também, pessoal, que para fazer esse afastamento gengival, tá, a gente sempre coloca o fio embebido numa solução hemostática, primeiro para evitar o sangramento, segundo que ele vai funcionar como um lubrificante, que ajuda a gente a colocar esse fio em posição. Então a gente coloca, por exemplo, num pote DAPEN, uma ou 2 gotinhas da solução hemostática, embebe o fio, os 2 fios, né, na verdade, tanto de menor diâmetro quanto de maior diâmetro, nessa solução hemostática, e antes de colocar em posição, é legal que a gente retire o excesso de solução hemostática desse fio. Como que a gente faz isso? Pega o fio, coloca em cima de um outro DAPEN, pega um roletinho de algodão, e o algodão vai sugando aquele excesso de umidade do fio. E aí a gente coloca em posição dentro do sulco, com a sua espátula de preferência, tá? Então, essa técnica a gente faz a colocação do primeiro fio, né, que sempre o mais fino. Por que o fio mais fino primeiro? Até pela conformação anatômica desse sulco, né, que tem essa forma mais triangular, não faria muito sentido a gente colocar o primeiro fio mais grosso e depois o fio mais fino, tá? Então a gente coloca o primeiro fio, que é o mais fino, ele tem a função de impedir, de ser uma barreira mecânica, né, contra o próprio fluido crevicular, que pode atrapalhar a moldagem, ou sangue. Ele serve como uma barreira mecânica, tá? E promove o afastamento gengival num sentido um pouco mais apical, tá? Num segundo momento, a gente já vem colocando o segundo fio, que é aquele fio um pouquinho mais calibroso, e aí, dependendo do perfil gengival do paciente, a gente escolhe o que for melhor, tá? Embebido em solução hemostática também, e a função desse segundo fio é promover o afastamento no sentido horizontal do tecido. Então, eu vou estar afastando muito bem essa gengiva para a gente poder realizar a moldagem da melhor maneira possível. Estou evidenciando muito bem esse término de preparo para a gente poder realizar essa moldagem e ter uma moldagem mais fiel possível, que eu dê condições suficientes para o laboratório realizar o trabalho. Como no caso do exemplo aqui, né, que a gente coloca o fio, expôs muito bem, evidenciou muito bem os limites do preparo, então a tendência é a gente ter uma moldagem sem grandes problemas e obter um modelo muito bom, muito fiel ao que existe na boca. Tá? Outra alternativa que a gente tem para realizar essa manipulação de tecido são as pastas adstringentes. Não sei se vocês já conhecem, né? São essas pastas, né, que a gente coloca em posição, que eles vão promover um afastamento químico do tecido. Então, é uma alternativa aos fios retratores, tá? Geralmente tem um componente químico que, na verdade, um componente adstringente, né, que é responsável pelo efeito hemostático, geralmente é o cloreto de alumínio, e eu tenho um componente que vai
criar mesmo aquele deslocamento da gengiva, que é o caulin. O que faz o caulin? Ele absorve o fluido gengival e aumenta de tamanho. A hora que ele aumenta de tamanho, ele se expande e afasta o tecido. Tá? É uma alternativa, particularmente eu não sou tão fã, já usei em alguns casos, vou até mostrar aqui para vocês, mas eu prefiro a técnica do duplo fio ou de um fio só, depende do caso, mas eu prefiro essa técnica químico-mecânica e não apenas química, né? Então, com a pasta astringente, a gente coloca ela em posição, espera o tempo recomendado pelo fabricante, colocou lá em posição. Depois do tempo, a gente lava muito bem essa pasta para remover ela de posição, para promover o afastamento gengival e a partir daí a gente pode realizar a moldagem, tá? A gente obtém resultados bacanas, mas como eu já falei para vocês, particularmente eu prefiro o método do fio, que seria o método químico-mecânico. Ótimo. Vamos falar um pouquinho sobre os materiais que a gente pode usar para realizar essas moldagens das restaurações indiretas. Então, o primeiro material que a gente tem são silicones de condensação. É um bom material de moldagem, um ótimo material de moldagem, dependendo daquilo que a gente quer realizar como moldagem. Vamos lembrar que esse material, diferentemente do de adição, tá, o de condensação, eu posso utilizar a luva de látex para realizar essa moldagem, tá? Quando a gente vai para a moldagem não, a manipulação do material, tá bom? Quando a gente vai moldar com esse material de condensação, eu sempre utilizo a dupla moldagem, ou seja, eu vou manipular primeiro o material mais denso, vou realizar a cópia daquela área, o material denso vai servir como uma moldeira individual, para aí sim a gente colocar o leve em posição e o fluido realizar essa moldagem. Tá? Então, eu gosto sempre de mostrar como que faz a correta manipulação do material, né? Então, a gente pega uma porção bem certinha da pasta densa, ou 2 porções, ou 3 porções, depende do tamanho da moldeira que a gente está utilizando, né? A gente abre ela um pouquinho na mão, faz uma marquinha com a própria concha dosadora, e a gente pode fazer 2 marquinhas, ou um X, enfim, tanto faz. Tá? E a manipulação, de preferência com a ponta dos dedos, para não transferir tanto calor. Tá? Essa manipulação tem que ser vigorosa, tem que ser uma boa manipulação, e eu não posso ver, na minha manipulação, estrias do catalisador. Tá? Então tem que ficar uma massa bem homogênea. Tá? A manipulação gira aí em torno de uns 30 segundos. Após essa manipulação, e aqui já está com mais material, né? O que, que a gente faz? A gente faz um bastão e adapta na moldeira corretamente, espalhando por toda a área de extensão da moldeira. Quando a gente manipula mal o material, né, incorretamente esse material, ele mostra esse aspecto que parece como se fosse casca de cebola, fica meio camadas, né? E isso impede de fazer uma correta moldagem, não vai deixar moldar corretamente, tá? Então, a moldagem boa, né, ela começa desde, como eu falei, da seleção do material, passando pela correta manipulação do material. Então, é importante que você conheça aquele material que você está trabalhando e você manipule corretamente esse material, porque a partir do momento que você manipula corretamente esse material, então o seu tempo de trabalho vai ser o correto e você vai conseguir moldar isso ainda mais facilmente, tá? Então, é importante que vocês manipulem corretamente esse material. Para realizar a moldagem, particularmente eu gosto, a gente tem 2 opções, tá? A gente pode colocar esse material de moldagem em posição diretamente na boca do paciente, realizar a cópia com um material mais denso e depois com um Lecron, uma lâmina 11, por exemplo, de bisturi, a gente vem aliviando todas as áreas de alívio para ter espaço para colocar o material fluido e ele realizar a moldagem dita de correção, tá bom? Eu acho que isso dá um pouco mais de trabalho, particularmente eu prefiro, na hora que eu adaptei
o silicone em posição, né, o denso em posição, eu pego um plástico filme, tipo Magipack, tá? Uma camadinha, não precisa ser uma camada grossa, uma camada fina, adapto em posição, como está mostrando na moldeira, e levo em posição na boca do paciente. Então, eu já estou realizando a moldagem com esse plástico filme em posição. E qual seria a função desse plástico filme? Ele, basicamente, já faz o alívio para mim. Então, quando dá o tempo total de preso desse material e eu removo ele da boca do paciente, eu removo esse plástico de posição e eu já tenho o alívio pronto. Então, clinicamente, a gente ganha um pouco de tempo com isso, tá bom? Realizada essa primeira moldagem, e como vocês podem perceber, não é uma moldagem fiel, né? Até porque eu moldei com o plástico em posição, então eu tenho toda essa área aliviada, então não tenho uma moldagem fiel, mas eu já tenho uma moldagem com o espaço correto para colocar o meu material fluido em posição, tá? Na hora de manipular o fluido, eu posso ou no bloco de espatulação ou na placa de vidro, a quantidade desejada, que eu julgue necessário para aquele caso, né? Quantidades iguais de pasta base e catalisador. E aí a gente vai fazer essa manipulação. Ideal a gente trabalhar com uma espátula 36, tá? Uma espátula um pouco mais larga, um pouco mais rígida. Fazer essa manipulação por toda a extensão desse bloco de espatulação, ou dessa placa de vidro, tá? Tomar cuidado que esse material em contato com avental, né? Ele mancha, então muito cuidado durante a manipulação do material. A gente espalha ele pela placa de vidro ou pelo bloco de espatulação, e aí a gente vai carregar esse material na nossa pistola para moldagem, né? A nossa seringa para moldagem. Então, quanto mais espalhado a gente deixar isso no bloco de espatulação, mais fácil da gente carregar nessa seringa para moldagem. Eu gosto muito, tem gente que pega com a própria espátula e carrega na parte de trás da seringa, eu não gosto muito, eu gosto de pegar a seringa e já ir pressionando ela contra o bloco de espatulação e o material de moldagem, a gente carrega essa seringa bem rapidinho, tá? Sempre importante falar, muito melhor a gente colocar esse material primeiro ali por cima do material denso primeiro e depois com a seringa na boca do paciente, porque na boca do paciente tem calor, né? E esse material, o calor acelera a presa desse material. Então é importante que a gente coloque, né? Seria o ideal que a gente colocasse primeiro naquela moldeira por cima do material denso e depois com a seringa em posição na boca do paciente, em cima do preparo, tá? Quando for colocar esse material, evitar ficar tirando e colocando, porque toda vez que a gente faz isso, existe a chance da incorporação de bolhas, tá? Então, muito cuidado. É legal a gente fazer isso de uma vez só, tá? Beleza. Dado o tempo de presa do material, remove ele. Tá moldado. Então, silicone de condensação é um material muito bom. Ele faz muito bem aquilo que ele se propõe a fazer, mas comparado, por exemplo, com o silicone de adição, tá? É um material um pouco inferior, tá? Eu dou preferência para realizar moldagens com silicones de adição, porque maior fidelidade, maior estabilidade dimensional, maior capacidade de molhamento do preparo, né? O fluido, a partir do momento que você tem um preparo muito bom, muito bem acabado, muito polido, né? Um término muito bem realizado, polido. Esse material de moldagem, ele escoa, principalmente o fluido, ele escoa muito bem sobre esse preparo bem polido e tem uma fidelidade muito grande, ele copia muito bem, tá? Não necessariamente eu preciso preencher aquele modelo naquele momento, eu posso esperar algum tempo, eu posso enviar para o laboratório, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas eu posso enviar para o laboratório para ele preencher para a gente, tá? Então esse material dá essa oportunidade para a gente,
Então, é um material fantástico. Além do que, tá, dependendo do material, dá a possibilidade de preencher mais de uma vez, o que é uma grande vantagem, porque o laboratório ele pode preencher a primeira vez, usar aquele modelo como um modelo rígido, né? E o segundo modelo que ele preenche em cima do mesmo molde, tá? Ele pode usar como um modelo troquelizado, tá? Então, eu não preciso moldar duas vezes, eu posso moldar uma vez só. E o material dá essa opção para a gente. Então, uma grande vantagem, tá? Não preciso nem falar, eu gosto muito de utilizar o VarioTime, tá? É um material excelente, o custo-benefício muito bom. A apresentação dele, ele tem o material denso, duas pastas, a pasta base, a pasta catalisadora. A pasta base, a pasta branquinha mais cinza, né? A pasta catalisadora é a roxinha. Quantidades iguais de pasta, eu vou mostrar para vocês também a manipulação. E o sistema leve vem nos cartuchos, né? De um lado pasta base, do outro a catalisadora, e ele pode vir como o light flow ou o medium flow, né? Dependendo do que você quer moldar, você usa um ou outro, tá? Então, muito bom. Esse material nós podemos usar de duas maneiras, em uma fase única ou em dois tempos, tá? Eu vou mostrar para vocês os dois tipos de moldagem, tanto na fase única como em dois tempos, tá? Então, manipulação do material, né? Como eu falei para vocês, quantidades iguais. Então, se eu pegar uma da pasta base, a mesma quantidade da pasta catalisadora. Se eu pegar duas da pasta base, duas da catalisadora e assim por diante. Tudo vai depender do tamanho da moldeira, o tamanho da boca que a gente vai utilizar. Tá? Então, manipulação desse material sempre luvas nitrílicas, tá? Eu não posso usar o látex prejudica a polimerização do material, tá bom? Então, manipulação de preferência com a ponta dos dedos, novamente, até a gente obter uma massa bem homogênea. A partir do momento que obter essa massa homogênea, a gente faz um bastão e adapta corretamente na moldeira. Fez a adaptação na moldeira, a gente coloca a leve ou a fluida em posição. Né? Aqui o preparo, colocou um fio, colocou o segundo fio, tá? Então, aqui também utilizando a técnica do duplo fio, então colocou um fio, né? O primeiro fio mais fino, impregnado na solução hemostática, colocou o segundo fio também impregnado na solução hemostática, e na hora de realizar a moldagem, o que a gente faz? Remove aquele segundo fio mais calibroso, aquele fio um pouquinho maior, tá? E assim que removeu, a gente coloca o material de moldagem em posição. Então, eu gosto muito de colocar ele com a pistola, com a pontinha intraoral, em posição, como eu falei, de uma vez só, para evitar a formação de bolhas. Coloca lá na moldeira, como eu mostrei para vocês. E aí a gente vai lá em posição e realiza a moldagem em um tempo só. Quando que eu realizo essa moldagem em um tempo só, pessoal? Quando eu vou moldar em casos que eu não preciso realizar uma pressão hidráulica muito grande, como, por exemplo, quando eu não tenho um sulco muito para baixo do nível da gengiva, por exemplo, eu não tenho términos subgengivais, tá? Eu não preciso que esse material fluido entre demais numa região muito complicada, mais difícil de ser moldada. Tá? Então, muitas vezes, términos nível gengival ou supragengival, essa técnica é excelente. Tá? Gosto muito de utilizar essa técnica quando a gente vai moldar, por exemplo, para onlays, inlays, overlays, tá? Que na grande maioria dos casos, os términos do preparo, né, as regiões proximais, geralmente não estão abaixo do nível da gengiva, estão no nível gengival,
muitas vezes acima do nível da gengiva, tá? E até pela dificuldade de reintrodução da moldeira nesses locais, eu dou preferência na moldagem em um tempo só com esse material. Eu acho que fica excelente dessa maneira, tá? Legal de falar para vocês também do VarioTime, ele tem um tempo de presa intraoral sempre de 2,5 minutos. E é importante também que vocês respeitem esse tempo de presa intraoral, tá? Então, contem corretamente, ou peçam para auxiliar, ou coloquem na hora que vocês forem moldar lá o celular no cronômetro, enfim, tá? Respeitem o tempo de presa intraoral. Se a gente remover antes, a gente pode ter rasgamento, o material pode não ter tomado presa totalmente e não vai realizar a cópia mais fiel possível daquela região, tá bom? Então, respeitem esse tempo de presa de 2,5 minutos com o VarioTime. Outros materiais de moldagem, né, de outras marcas, a grande maioria, o tempo de presa intraoral é maior, em torno de 4 minutos, 4,5 minutos, o que é uma grande desvantagem, né? Porque quanto mais tempo a gente fica com esse material na boca do paciente, maior a chance de erro, além do desconforto para o paciente. Então, um dos motivos de eu gostar bastante do VarioTime é essa vantagem que dá para a gente. Tá? E no final aqui, a moldagem, a gente consegue perceber que realizou uma boa moldagem, né? A gente faz a avaliação do molde, então a gente percebe que não tem bolhas, não tem falhas, tem uma área de continuidade muito boa. Muitas vezes, aquele primeiro fio que a gente manteve, né, o fio mais fino que a gente manteve durante o ato da moldagem, ele fica enroscado no material fluido e a gente consegue puxar ele. Às vezes ele está um pouquinho mais para baixo, não sai. O fio não sair junto da moldagem não é um indicativo que a moldagem deu errado, tá? Não tenham isso como base. Mas às vezes é satisfatório para a gente remover esse fio junto da moldagem. Se de repente o fio não sair, não esqueçam que precisa remover esse fio, tá? Então muitas vezes a gente vai fazer moldagem de dentes múltiplos, né? Preparos múltiplos, sei lá, laminados cerâmicos, 10 elementos, e coloco 10 fios de afastamento e sai 9 durante o ato da moldagem. Eu não posso esquecer aquele um que ficou lá. Eu preciso ir com uma pinça e puxar, porque isso aí pode causar uma inflamação bem severa no tecido, tá? E outra alternativa que a gente tem para trabalhar com esse material é trabalhar com ele em 2 tempos, né? Fazer como se fosse uma moldagem com de condensação, que a gente molda primeiro com material mais denso e depois com material fluido. Então, aqui basicamente manipulação do material, tá? Quantidades iguais de pastas. Então, a correta manipulação do material é bem importante. Então, como a gente está fazendo aqui, de preferência com a ponta dos dedos, né, para evitar transferir muito calor para o material. Quero ter isso aqui bem homogêneo. Pode passar. Deu certo? Paty, eu acho que você está com o microfone aberto. Desculpa, verdade. Não. E aí a gente coloca o material em posição na moldeira, tá bom? E aqui eu já estava preparado já tinha preparado, né, o plástico filme colocado em cima, e aí a gente vai realizar a moldagem. Então aqui, ó, realiza a moldagem, espera o tempo de presa do material e remove ele de posição. A hora que a gente remove ele de posição, a gente pode perceber que já está aliviado. Eu poderia realizar essa moldagem sem o plástico filme? Poderia, não tem problema nenhum. Desde que, assim que eu remova ele de posição, eu preciso aliviar todas as áreas retentivas, né? Todas as áreas que dificultem a reintrodução desse molde novamente na boca do paciente, tá bom? Eu, particularmente, novamente, acho que dá mais trabalho fazer dessa maneira. Eu acho que facilita muito
quando a gente faz desse jeito que eu mostrei para vocês. Na sequência, aqui é um caso que tem facetas, tem lentes, tem coroas, tá? Então, na sequência, a gente vai fazer a colocação do fio de afastamento. Nesse caso, a gente utilizou em alguns dentes técnica do duplo fio e em alguns dentes técnica do fio único, tá? Então, estou mostrando aqui para vocês como a gente faz a colocação do fio de afastamento. Então, nesse caso, a gente está colocando primeiro o fio menos calibroso, o fio mais fininho. Nesse caso, era o fio 3,0, né? Que é o 000, embebido em solução hemostática. Eu estou colocando com uma espátula suprafio meio, que é uma espátula para resina composta, mas é uma espátula que tem a ponta romba, né, arredondadinha, e a gente consegue colocar isso com uma certa facilidade, tá? Então a gente coloca o fio de afastamento. Aqui o vídeo está acelerado, né, porque senão ia demorar muito. Então a gente coloca em todos os dentes que a gente pretende realizar a moldagem. Principalmente quando a gente vai fazer, pessoal, moldagem, como nesse caso aqui, né, que a gente está trabalhando com os dentes anteriores, é importante que a gente trabalhe com algum afastador labial bom, né, porque senão a hora que a gente coloca o material mais fluido, o próprio lábio afasta esse material, tira esse material fluido de posição. Então, trabalhar com um afastador é muito bom, tá? Facilita muito a nossa vida na hora de realizar o ato da moldagem. Ótimo. Então, nesse momento foi colocado o primeiro fio, que é o fio menos calibroso, menorzinho. Na sequência, nos dentes que a gente julga necessário, a gente vai colocar um fio mais calibroso. Nesse caso aí, se não me engano, foi o fio 0, tá? Também embebido em solução hemostática. Devagarzinho a gente adapta ele em posição. Em todos os elementos que a gente quer utilizar a técnica do duplo fio. Então, nesse caso, vocês vão ver. Se eu não me engano, utilizei em 2 elementos e nos outros utilizei um só. Por que de utilizar em alguns, em outros não? Podem ver nesse aí, no outro que a gente vai colocar o segundo fio, são términos ligeiramente subgengivais, né? Então, que eu preciso de um afastamento um pouco maior. Os outros que a gente está utilizando a técnica de um fio só são términos nível gengival. Então, quando eu tenho nível gengival, dependendo do caso, um fio só já é o suficiente para promover o afastamento necessário, tá? Então, agora, a gente vai realizar a moldagem com o material fluido. Então, o que a gente faz? Remove aquele segundo fio que a gente colocou e repara que a gente está mantendo o primeiro fio em posição, tá? Pistola para moldagem já montada, tem a ponta automisturadora, que é excelente, que evita a gente errar na manipulação do material. Coloquei a pontinha intraoral e aí devagarzinho a gente vai colocando em posição e preenchendo na região do sulco e todo o preparo. Estou colocando primeiro onde eu utilizei os 2 fios, né? E na sequência a gente vai colocando onde eu utilizei um fio só. Não preciso correr, me matar. Eu tenho um tempo de trabalho legal com o material, tá bom? Mas também não dá para ficar vacilando. Na hora da moldagem, é uma hora que a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente está fazendo. Prestar bastante atenção naquilo que a gente está fazendo, né? Tem que ter bastante foco no ato da moldagem.
Colocou em posição, eu tiro a pontinha intraoral, preencho a moldeira. E aí sim, coloco em posição. O que é importante de falar para vocês nesse exato momento que a gente está colocando em posição, pessoal? Geralmente, principalmente quando a gente vai moldar, por exemplo, com alginato, né, um arco superior, o que a gente faz? A gente coloca o material, né, o alginato, na moldeira, aí a gente passa para trás do paciente, né, a gente fica meio do lado do paciente, adapta a moldeira na região posterior e depois a gente gira a moldeira para a região anterior. O alginato ele permite que a gente faça isso, tá? Quando a gente está trabalhando com silicone de condensação, silicone de adição, enfim, ele não permite que a gente faz isso, tá? Então é interessante falar para vocês, tá, que quando a gente vai moldar com esses materiais, tá, para qualquer finalidade, mas quando a gente vai moldar com esses materiais, não adapte na posterior e gire para anterior, né? Ou se for inferior, adaptar na região anterior e girar para posterior. Não façam isso. Adaptem a moldeira como um todo e pressionem ela num sentido só. Então, passem para trás do paciente, como eu estou fazendo aqui, região de pré-molares, que seria mais ou menos o meio do caminho, tá? E pressionem de uma vez só. Se vocês jogarem mais para anterior ou mais para posterior, esse material fica meio repuxado, tá? Então, às vezes você molda, envia para o laboratório, a hora que ele obtém o modelo, ele vai ligar para você e vai falar, doutor, doutora, pode remoldar porque ficou meio repuxado aqui na região dos centrais. Então, geralmente, o erro é no ato da moldagem, quando a gente gira essa moldeira. Então, quando a gente está trabalhando com adição ou condensação, mas principalmente adição, tá? Evitem de girar essa moldeira. Um ato só e pressiona região de pré-molares, acho que fica mais fácil, tá? Até você sentir aquela resistência. Tá? Espera 2,5 minutos em posição, que é o tempo do VarioTime, e aí tira de posição, assim como a gente vai remover agora. Remover o material, beleza. Então a gente pode observar aqui, ó, alguns fios saíram, outros não, não tem problema nenhum. Só não posso esquecer, da onde não saiu o fio, eu preciso removê-lo. Tá? Terminou de moldar, faz a observação novamente do molde para ver se está tudo ok, para aí sim a gente partir para o passo seguinte. A gente pode utilizar também a técnica monofásica, tá? Ou material monofásico, tá? Que é uma técnica de moldagem um pouco mais fácil, né? Uma técnica, digamos, simplificada, tá? Eu utilizo um material só e um tempo só de moldagem, tá? Quando que é legal da gente utilizar essa técnica? Quando eu tenho preparos totalmente supragengivais, ou ela é bem bacana para moldagem de transferência de implante. Então, tem uma tabelinha aqui que é da própria Kuser que mostra, tá? Quando eu utilizo técnica de 2 etapas, quando eu utilizo técnica em uma etapa só, né? Ou quando eu utilizo esse material monofásico, que é um material só em um estágio só de moldagem. Então, posso utilizar ele para basicamente tudo, desde que o meu término de preparo não seja subgengival ou nível gengival. O ideal é que seja supragengival, tá? A apresentação do material, ele vem num cartucho que eu tenho a pasta base catalisadora no mesmo cartucho, já vem com as pontinhas auto-mistura, colocar na moldeira e aí realizar a moldagem, tá? É um material super fácil da gente trabalhar, eu gosto bastante de trabalhar com ele também, dependendo da indicação correta, tá? Então, um material muito bom, um material bem versátil e que facilita também a vida da gente na clínica, que a gente sabe também que a gente gosta de coisas mais simples e boas, né? Melhor ainda. Ótimo. Partimos agora para desinfecção, tá? É importante que a gente faça a desinfecção do molde, tá? Então, imediatamente após a remoção da boca, a moldagem deve ser completamente lavada em água corrente e antes do transporte para o laboratório, a moldagem deve ser desinfetada usando desinfetantes especificamente adequados para cada material. É importante, principalmente nos dias que estamos vivendo, né, de
coronavírus, que a gente está... Nós, dentistas, sempre demos atenção, né, para isso, né? Agora que o pessoal está dando valor até para isso, né? Para o que a gente sempre fez no consultório. Mas eu acho que é sempre válido a gente falar isso. E coitado do pessoal do laboratório, muita gente molda e envia do jeito que está para o laboratório. O interessante é que a gente sempre faça uma desinfecção com o material correto, tá? E é importante falar também que após, independente da solução que a gente vai utilizar para desinfetar, tá bom? Aquele molde, é importante que a gente lave muito bem isso em água corrente antes de enviar para transporte para o laboratório. Por quê? Porque se ficar resto ali de, sei lá, hipoclorito, alguma outra solução desinfetante, pode prejudicar o modelo de gesso, tá? Então, lava, desinfeta, lava novamente e envia para o laboratório, tá bom? Nunca esquecer, toda moldagem precisa de um antagonista e um registro oclusal. Não adianta eu mandar apenas um molde ou um modelo de gesso, por exemplo, superior para o laboratório, para realizar aquele trabalho, enfim, indireto, e não mandar um antagonista, um bom antagonista e um bom registro oclusal. Tá? Então, se for apenas antagonista, muitas vezes o próprio alginato é um material bom para se fazer isso, nada me impede de utilizar também silicone de condensação ou de adição para ter um modelo ainda melhor e mais fiel, tá? Mas às vezes o alginato para essa função já se faz o suficiente, tá bom? O importante é sempre a gente ter um modelo antagonista e um bom registro de mordida, tá? Eu gosto muito de utilizar o Variotime Bite, tá? Que é um material para registro de mordida mesmo, tá? E é um material super fácil da gente trabalhar, super prático, e o laboratório gosta muito quando a gente envia, porque tem um registro de mordida bem mais preciso, ele consegue articular os modelos de uma maneira melhor do que, por exemplo, mandar um registro em cera. Eu não gosto nada de mandar registro em cera, porque a cera é mole, ela pode, se tiver um dia de calor no próprio transporte, ela pode danificar ou mudar de posição e você não vai ter um registro tão fiel quanto poderia ter, tá bom? Então, eu acho utilizar um material próprio para registro de mordida uma coisa bem interessante, bem importante. Então, eu gosto muito de utilizar esse material, que é o Variotime Bite. Tá? Como que utiliza? Ele também vem, que nem o monofásico ou que nem o fluido, ele vem nesses cartuchos, você monta lá na pistola, tá? Um lado é a pasta base, no outro é a pasta catalisador. Ele vem com essas pontas auto-mistura, que também, novamente, é muito bom, porque já faz a mistura perfeita para a gente tem a certeza que a mistura vai ficar boa. Coloca lá em posição por todo o arco do paciente e pede para o paciente ocluir. Tá? Rapidamente esse material toma presa, a gente consegue remover ele com a maior facilidade do mundo e articular o modelo aqui. Tá? Obviamente, vamos fazer a desinfecção da mesma maneira que a gente fez na outra moldagem. Certo, pessoal? Eu acho que era isso que eu queria falar para vocês. Estou aberto para dúvidas, não sei o que vocês, se mandaram alguma coisa, se não mandaram, enfim. Se quiserem perguntar agora, estou aberto para dúvidas. Estamos à disposição para conversar. Acho que o legal é bate-papo. Quanto mais a gente conversar, mais a gente consegue se ajudar. Obrigada, professor. Na verdade, até veio perguntas para você, mas você foi esclarecendo à medida que estavam passando os slides. Uma delas era do fio, do duplo fio, aí foi até o Marcelo que perguntou, né? Você deixou o fio de calibre menor no sulco durante a moldagem, como deixá-lo, depois tirá-lo, né? Mas aí na sequência você já explicou, eu comentei com ele e ele se deu por satisfeito com a tua explicação na sequência. Então não precisou complementar. E ele complementa que a aula foi ótima e que você deu excelentes dicas. Queria te agradecer enormemente de novo, né, por você estar aqui com a gente, dispensar essa horinha para compartilhar a sua vasta experiência.
Agradecer as pessoas que ficaram com a gente até o final. Queria lembrá-los que vocês têm 2 documentos que a gente deixou aqui anexados, né, nos anexos, caso vocês queiram fazer o download. São dicas sobre técnicas de moldagem. Então, enquanto está vigente aí a aula, vocês ainda conseguem fazer o download. E agora, para finalizar, só peço que vocês respondam rapidinho as perguntas. Bem curtinha mesmo a pesquisa, só para a gente poder ter um norte para os próximos temas. E obrigada, professor, de novo, viu? Adoramos sua aula. Eu que agradeço. Se vocês, às vezes, quiserem perguntar alguma coisa, tudo, que dá para ver. Tá minha tela ainda, não? Da apresentação não, você está aparecendo, mas assim, caso as pessoas também tenham perguntas posteriormente, se eles quiserem mandar para a gente te encaminha e a gente faz esse meio de... Fiquem à vontade. Tá ótimo. Então é isso, acho que a gente pode encerrar Obrigado, a aula de hoje. Pela oportunidade. Obrigada a você. Estou à disposição para outras. Obrigada, vai ser um prazer, com certeza, professor. Obrigado a vocês. Muito então, obrigado, fiquem pessoal. atentos, a gente tem uma série de aulas programadas e vai ter mais, né, durante todo esse ano, e a gente convida todos a participarem. Antes de interromper, apareceu agora uma perguntinha, rapidinha, será que por favor, você pode responder? Da Meig, ela pergunta qual a função do fio mais fino, se ele fica... Vamos lá, o fio mais fino, ele tem 2 funções, tá bom? Desculpa. A primeira função é servir como uma barreira mecânica, é a principal função dele, tá? Ele serve como uma barreira mecânica que impede qualquer fluido de atrapalhar a moldagem, porque o material de moldagem não tem tanta afinidade assim com líquidos, né, com fluidos, tá? Então, o próprio fluido crevicular, o fluido gengival, né, ou sangue, qualquer coisa proveniente desse suco, ele serve como uma barreira mecânica que impede de atrapalhar a moldagem. E a outra função dele, ele promove um leve afastamento no sentido apical, tá? Então, ele tem essas 2 funções. O segundo fio, que é o fio mais calibroso, ele promove aquele afastamento lateral da gengiva. Perfeito. Então, acho que agora a gente encerra com chave de ouro a nossa aula e a gente fica aqui à disposição, caso alguém queira depois mandar os seus comentários e perguntas, a gente vai intermediar aqui e mandar para o professor. Tá bem? Tá ótimo, obrigado. Uma boa tarde a todos, viu? Tchau, Obrigada. tchau, gente. Até logo.